bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Como vão aí em suas casas? Está tudo certo? Espero que sim! Estão prontos para mais uma aula? Vamos aí com a disciplina de matemática? Vem comigo e vamos juntos aí estudar um pouquinho sobre o conteúdo Conhecendo Mais sobre polígonos. Bem, mas o que são polígonos, hein? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Me acompanhe, vamos lá! Bem, nós vamos trabalhar hoje com as páginas 16 e 17 do seu livro didático. Então eu quero que você me acompanhe nas leituras e nas observações. Começando aí com a página 16, nós temos logo na parte de baixo desta página o seguinte texto. Um dos melhores modos de conhecer as figuras geométricas é desenhá-las. Podemos traçá-las em malhas quadriculadas para observar como são os seus ângulos e seus lados. Mas, como nós estamos tratando de polígonos, você sabe o que significa essa palavra, polígonos? O que são polígonos? Quem são? Vamos ver? Me acompanhe aí. Olha só o que significa a palavra polígonos. Quem são os polígonos? São figuras planas e fechadas, formadas por retas que não se cruzam em nenhum ponto. Então nós temos aí que os polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas. São retas que juntas vão formar figuras fechadas, ok? Cujas retas não se cruzam em ponto nenhum, ou seja, nenhuma reta vai cortar outra. Bem, então nós temos aí pelo menos 3 características muito importantes ao observarmos um polígono, de forma a identificarmos o que seria um polígono. Quando você olhar para uma figura, você vai saber que é um polígono se você atender a essas observações. Primeiro, são figuras fechadas. Não tem nenhum tipo de abertura, são fechadas. Segundo, são figuras formadas por retas. Todas as suas linhas, as suas laterais, são formados por linhas retas. Não pode ser circular, só retas. E terceiro, essas retas não se cruzam. Uma reta não pode cortar a outra. Elas apenas podem se ligar por um ponto. Tudo bem? Então veja aí alguns exemplos de polígonos. Olha só, vejam aí esses polígonos. São figuras fechadas, formadas aí por retas. Olha só as retas, tá vendo as laterais? Olha só, são todas retas. E essas retas não se cruzam. Uma não corta a outra. Tudo bem? Então eu espero que você tenha entendido sobre essas observações, essas características de um polígono. Beleza? Me acompanhe. Agora eu quero te convidar para uma brincadeira. Eu quero que você observe as figuras e tente identificar quais delas são polígonos. Na medida em que eu for apresentando uma figura, eu te dou aí um tempinho para você pensar e dizer se essa figura é um polígono ou não. Se for um polígono, nós vamos colocar aí um polegar, dizendo ok, é um polígono. E se não for polígono, nós vamos colocar aí um X, beleza? Vamos lá para a primeira figura? Me acompanhe. Olha só, essa figura aqui é um polígono? Pensa aí, rapidinho. Primeiro, ela é uma figura fechada? Ela tem todas as suas linhas formadas por retas, todas as suas laterais são formadas por retas? Alguma das suas linhas se cruzam? Alguma das suas retas se cruzam? Não, não é? Então, primeiro, ela é uma figura fechada, não é? Ela é formada aí por segmentos de retas, então as suas laterais são formadas por retas, linhas retas. E por último, nenhuma das suas linhas se cruzam.
elas são apenas ligadas por pontos, certo? Uma vai se conectando à outra, mas elas não se cruzam, beleza? Então, essa figura é um polígono, beleza? Olha o polegar, olha só, legal, não é? É um polígono. Segunda figura, vamos lá. E aí? Essa figura é um polígono? Me responda aí, rapidinho. Pensa bem, observe as características dessa figura. Todas as suas linhas são retas, as suas laterais são retas. Ela é uma figura fechada, não tem nenhum tipo de abertura. Alguma das suas retas se cruzam? Se ela atende a todas essas características, significa dizer que ela é um polígono. Ela atende essas características? Sim, ela atende. Ela é uma figura fechada, as suas laterais são formadas por retas e essas retas não se cruzam. Logo, esta figura é um polígono, beleza? Próxima figura, vamos lá, continuando a nossa brincadeira. E aí, esta figura é um polígono? Será? Sim ou não? Pensa aí. Já deu tempo de pensar, não é? Tá com dúvidas? Só porque ela tem ali algumas retas? Observa aí que ela apresenta uma circunferência, uma linha circular. Ela é um polígono? O que é que você me responde? Primeiro, é uma figura fechada? É uma figura fechada. Mas aí, todas as suas laterais são formadas por retas? Não. Nem todas as suas linhas aí são retas. Nós temos aí duas linhas retas e o restante é todo circular. Logo, ela já se descaracteriza como um polígono. Então, nós não temos aqui um polígono, certo? Esta figura não é um polígono. Então, vamos dar aí um xizinho para ela, beleza? Próxima figura. E esta outra figura aqui? É um polígono? A exemplo da figura anterior, ela apresenta aí uma linha circular. Então, se ela apresenta uma linha circular, ela já não é considerada como um polígono, porque o polígono ele apresenta todas as suas linhas retas, as suas laterais retas. Ela pode até apresentar uma ou duas retas, mas se o restante da figura for circular ou for uma figura onde apresenta uma abertura, essa figura não pode ser considerada como um polígono, beleza? Então, vamos dar um xizinho aí para esta figura. Não é um polígono, certo? Próxima figura, vamos lá. E essa figura aí? Ela é um polígono? Bem, se você for observar, olhando assim de longe, dá até a impressão de que é um círculo, não é? Mas será que ela é um círculo? Não, ela não é um círculo. Observe bem que todos os seus lados são formados por retas que vão se unindo pelos pontos, ou seja, são unidos aí e formam uma figura fechada, mas são retas que não se cruzam. Logo, esta figura é um polígono, beleza? Porque é uma figura fechada, apresenta aí a sua formação em retas e essas retas não se cruzam, beleza? Então, ela é um polígono. Próxima figura. Esta aqui é um polígono? E aí, o que é que você me diz? Ela é uma figura fechada? É fechada. Mas as suas laterais, os seus lados, são formados por segmentos de reta? Todos os lados são retos? Negativo. Ela apresenta aí grande parte da sua composição por um segmento circular. Logo, ela já está descaracterizada, está fora do padrão que caracteriza aí um polígono. Então essa figura não é um polígono, porque ela apresenta aí esse segmento circular, tudo bem? Então vamos dar um xizinho aí para esta figura. Próxima imagem. E esta figura? Ela é um polígono?
O que é que você me diz? Vamos fazer uma análise dela? Ela é uma figura fechada? Beleza, ela é uma figura fechada. Ela é formada por retas? Também é formada por retas. Mas e essas suas retas? Como é que elas estão dispostas aí na formação dessa figura? Infelizmente, elas estão se cruzando. Então, se elas estão se cruzando, elas acabam de desqualificar esta figura como um polígono, certo? Então, ela não é um polígono porque as suas retas estão se cruzando. Vamos dar um X aí para esta figura. Entendido, então, um pouquinho sobre os polígonos? Espero que sim. Espero que vocês tenham aí tirado algumas dúvidas. Se ainda ficaram com dúvidas, eu quero que depois vocês entrem em contato comigo para a gente conversar, tá? Então vamos aí para as próximas observações. Me acompanhe. Olha só o que eu trago aqui para vocês. A palavra polígono vem do grego e é formada pela união dos termos poli e gon, que significa muitos ângulos. Então, olha só a palavra polígono, que vem significar o quê? Muitos ângulos. O que são ângulos? Vamos observar aí. Olha essas figuras que eu trago para vocês. Figura A, figura B e figura C. Observe essas retas em preto que estão aí da figura A até a figura C fazendo aberturas, certo? Então, você tem aí as duas retas juntas, olha só, e aí elas vão se abrindo, vão fazendo aberturas, ok? Essas aberturas, dependendo aí do tamanho em que elas forem aparecendo, eu vou chamá-las de ângulos. Ângulos, ok? Então essas aberturas que vocês percebem aí nessas figuras que estão de amarelo, elas são os ângulos formados por quem? Pela união de duas retas que partem de um ponto, aqui olha aqui o ponto, certo? Olha o ponto aqui embaixo. Elas vão, a partir desse ponto, se inclinando, abrindo e dando aí a formação de um ângulo. E esses ângulos, nós vamos entender logo mais, que de acordo com a circunferência total, certo? Eles vão ser identificados por graus. Como é isso, professor? Observe aí nessa figura que eu vou trazer para vocês. Olha só esse círculo. Então observe aí que essas duas retas que estão juntas, na medida em que elas vão abrindo, elas vão formando os ângulos, certo? E a abertura máxima que nós temos aí é a formação de um círculo. Você observa aí nessas figuras que essa parte em amarelo, ela vai dando aí a formação de um círculo, na medida em que as retas vão se abrindo. Olha só que interessante. Quando essa figura, essas duas retas aí, elas se abrirem por total, elas fizerem uma volta total assim, até se encontrar novamente, elas vão formar aí um ângulo total de 360 graus, beleza? Então a circunferência total que esse ângulo pode alcançar aí é de 360 graus. Observe aí, aí nesse círculo, que vocês têm aí do lado direito, certo? Começamos aí a contar de zero. E aí, conforme vai, olha só, conforme vai aumentando, nós vamos conferindo em graus, tá? O número correspondente à abertura nessa circunferência. Vai de 0 até 360 graus, ok? Então você pode ter aí de 0 grau até 90 graus, certo? Formando esse ângulo de 90 graus. Olha só essa abertura, não é? Pode ter 180 graus,
ok? Então saiu de 0 grau até 180 graus, e aí formou aí um ângulo que corresponde à metade da circunferência, não é? 180 graus. Depois você pode ter aí 270 graus, olha só, interessante. E depois, por fim, você pode chegar aí a 360 graus, que é a circunferência total que você tem aí em graus. Observe aí as duas retas formando um ângulo. Olha só que interessante. Olha só. Saiu de 0 grau e foi para 90 graus. Então, olha só como essas duas retas, elas formaram aí um ângulo. Esse ângulo que está representado aí é o ângulo de 90 graus. Mas poderia ser também o ângulo de 180 graus, de 270 graus e de 360 graus. Pode ter ângulos menores que 90 graus, professor? Pode ter ângulos entre 90 graus e 180 graus? Pode, com certeza, pode sim, ok? Então, vai depender aí da posição dessas retas, da abertura dessas retas. É a partir da abertura dessas retas que nós teremos a formação desses ângulos, que nós vamos identificar aí por meio dos graus, beleza? Que podem ser menores ou podem ser maiores, vai depender dessa abertura mesmo, tudo bem? Aí dentro dessa circunferência, tudo bem? Continuando, eu trago aqui para vocês, com relação a essas mesmas imagens aí, olha só, a figura a figura B e a figura C. Como é que eu identifico esses ângulos formados por essas retas em um triângulo, por exemplo? Observe aí esses dois triângulos. Olha só esses cantos que são formados pela união de duas retas. Elas saem de um ponto, dando aí origem a um ângulo. Observe aí os ângulos que estão destacados. Olha só, apontados aí por essas setas vermelhas. Então, cada canto dessa figura é um ângulo, que dependendo da sua abertura vai ter um grau menor ou maior. É como eu falei para vocês, o tanto de graus que esse ângulo vai ter vai depender da abertura dessas retas, ok? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Vamos continuar. Olha só em seguida essas mesmas imagens. Observe essa figura do meio, esse ângulo do meio, que eu coloquei aí como ângulo de 90 graus. Olha só esse ângulo de 90 graus. Olha o tamanho dessa abertura, certo? Olha só como as duas retas, elas foram se abrindo e formando aí esse ângulo, ok? Observe que as duas retas, elas estão aí bem alinhadas, uma na horizontal e outra na vertical. Como essas duas retas estão bem alinhadas, eu vou dizer que esse ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto, beleza? Então, o ângulo de 90 graus, ele é considerado como o ângulo reto. É assim que eu vou chamá-lo, beleza? Agora, observe esse ângulo anterior a este de 90 graus. Ele é um ângulo bem menor. Olha só como as suas retas, elas têm uma abertura menor, não é? Você consegue perceber aí? Olha só aí este ângulo, olha essa abertura dele, é bem menor, certo? Se este ângulo, ele tem uma abertura menor, ou seja, ele é menor do que o ângulo de 90 graus, eu vou dizer que esse ângulo aí, ele é o ângulo agudo. Então, todo ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Tudo bem? Esse último ângulo lá da direita, que é o ângulo bem maior, certo? Olha o tamanho da abertura deste ângulo. Então, pelo fato de ele ser um ângulo maior do que o ângulo de 90 graus,
certo? Ele vai ser chamado de ângulo obtuso, ok? É o ângulo obtuso, porque ele é maior do que o ângulo de 90 graus. Tudo bem até aqui? Agora, eu quero trazer para vocês uma resolução de um exemplo que vai servir de base para vocês fazerem a atividade da página 17 do seu livro didático, que é apresentado aí uma malha quadriculada, onde vocês, por meio de pares ordenados, irão formar polígonos. Vocês irão juntar os números que aparecem na horizontal e os números que aparecem na vertical. Então, junta os números da linha horizontal com os números da linha vertical. Primeiro formando aí os pontos e depois ligando-os para formar o polígono. Entenderam? Vamos ver aí este exemplo e a partir deste exemplo eu quero que vocês resolvam a questão e aí vocês vão pausar o vídeo depois que eu fazer a resolução do exemplo e aí vocês vão resolver aí em casa. Quando vocês terminarem, voltem para o vídeo para assistir a resolução que eu vou fazer. Tudo bem? Vamos lá para o exemplo. Olha só o exemplo que eu trago para vocês. Então, olha aí esta malha quadriculada. Nós temos que formar a figura Z. A figura Z traz aí alguns pares ordenados. São 5 no total. Nós temos o primeiro par ordenado que é 1, 1, depois 1, 4, depois 4, 4, 4, 1, até voltarmos ao ponto 1, 1. Como é que vai funcionar? O par ordenado ele apresenta dois números. O primeiro número é o número da linha horizontal, que você vai ligar ao segundo número, que representa aí a linha vertical. Então você vai unir o da linha horizontal com a linha vertical, beleza? Então o de baixo, que é o que sobe, é o da linha horizontal, que você vai conectar com o da linha vertical, formando aqui um ponto de encontro. A dica é, marca primeiro os pontos, depois você vai uni-los para formar o polígono, beleza? Vamos lá, primeiro par ordenado, 1, 1. O 1 da linha horizontal, você vai subir e vai conectar com o número 1 que aparece na linha vertical. Você vai unir formando um ponto. Vamos lá. Então observe aí as linhas horizontal e vertical. Vamos para o primeiro par ordenado, que é 1, 1. Olha só que legal. Vamos conectá-los? Olha só como é que vai ficar o ponto deles. Olha aí. Você conectou o número 1 da linha horizontal com o número 1 da linha vertical e formou esse ponto, tá? Agora o segundo par ordenado é 1, 4. Olha só onde é que vai ficar 1, 4. Olha lá, conectou o número 1 com o número 4. Depois você tem o par ordenado 4, 4. Conectou, fez o ponto, olha aí, que interessante, não é? Depois você tem o par ordenado 4, 1. Olha só onde é que vai ficar, 4, 1. E voltou aí para 1, 1, certo? Que é o ponto de partida, que inclusive é onde provavelmente você irá marcar o ângulo, certo? Depois de marcar os pontos, você vai uni-los. Olha só, é só fazer isso aqui, olha. Conectou, conectou e formou aí a figura tão esperada. Formamos aqui a figura Z, beleza? Que figura nós formamos? Nós formamos um quadrado, beleza? Olha só o ângulo desse quadrado. É assim que eu vou marcar o ângulo desse quadrado. Por quê? Porque se vocês observam bem, ele tem um ângulo reto. Por quê? As suas linhas retas que formam aí o ângulo, elas estão bem alinhadas, tanto na horizontal quanto na vertical. Logo, esse ângulo é um ângulo reto, que tem quantos graus? 90 graus. Observe aí ele numa forma mais aumentada, não é? Observa que as suas retas elas estão bem alinhadas na horizontal e na vertical. Logo,
você tem aí um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Beleza? Agora você pausa o vídeo, faz lá a sua atividade, aí na página 17, segue os pares ordenados, vai formando as figuras e depois volta para cá para fazer a correção. Tudo bem? Vamos lá! Muito bem, gente! Vocês já fizeram aí as suas atividades, conseguiram fazer aí dentro da malha quadriculada a formação dos polígonos? Bem, eu espero que sim, depois dos exemplos que eu dei, das observações que eu fiz. Se tiveram ainda alguma dúvida, logo mais você entra em contato comigo para a gente dialogar. Bem, vamos aqui à resolução. Eu trago aqui para vocês as figuras formadas aí dentro da malha quadriculada, as figuras que vão de A a G. Então, olha aí a primeira figura, se você uniu, você formou esta figura aqui. Desta forma, é assim que deve ficar lá dentro da malha quadriculada. A figura A representa o quê? Nós temos aí que a figura A, ela representa o quê? Olha só, um retângulo, ok? Espero que você tenha acertado aí a desenhar a figura. A figura B, olha só como foi que ela ficou. Então, que figura nós formamos aí na B? Nós temos aí um triângulo, beleza? Continuando. A figura C originou aí o que? Um quadrado, beleza? Coloca aí o quadrado representado pela figura C. A próxima figura, a figura D, olha só como ela ficou. Também nós temos o que na figura D? Um triângulo, certo? Agora nós temos aí uma figura que talvez para muitos de vocês seja nova, né? Nem tanto pela questão visual, mas pelo seu nome. Que figura nós formamos aí na E? Você sabe como é o nome dela? Olha só como nós vamos chamar para esta figura. Ela é um trapézio. Como é? Trapézio, beleza? Vamos lá para a próxima. E essa figura F aí? Que figura é essa, professor? Você sabe o nome desta figura? Se você errou, corrija aí. Ela é um paralelogramo. Isso mesmo. Repitam comigo. Paralelogramo. Beleza? Então não esqueça desse nome. Quando você vê uma figura com esta forma, você já sabe. Ela é um paralelogramo. Tudo bem? A próxima figura e última é a figura G. Que figura nós formamos aí? Confira os lados dela. Quantos lados ela tem? Esta é a grande sacada aí. Nós temos a figura G, que formou aí um octógono. Por que um octógono? Porque ela tem 8 lados, ok? 8 lados, certo? Então é um octógono. Agora, observe os ângulos formados aí nas figuras A, B, C e E. Que ângulos são esses? São os ângulos retos. Por quê? São os ângulos de 90 graus. Observe aí que as retas que estão formando eles são retas que estão bem alinhadas, tanto na horizontal quanto na vertical. Logo, são chamados de ângulos retos. São ângulos de 90 graus. Beleza? Bem, para finalizar, eu quero que você observe aí, abaixo desta malha quadriculada, apresenta-se aí uma outra questão para você fazer, uma outra atividade. É bem simples. Você vai utilizar esse espaço aí nessa malha quadriculada que aparece, né? É um espaço considerável. Dá para você criar outras figuras aí dentro. Então é essa atividade que você vai fazer. Você vai criar outras duas figuras, as figuras H e I. Depois vão escrever os nomes dos polígonos que vocês desenharem e as sequências de pontos que os formam. Ou seja, vocês vão fazer os pares ordenados de cada um. Mas primeiro você desenha. Faz o desenho ligando os pontos. Depois você vai escrever os pares ordenados de cada um. Feito isso, você fotografa e envia para mim verificar, tudo bem?
a aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido os exemplos, as observações, espero que tenham entendido melhor. E se tiverem mais dúvidas, entrem em contato comigo, eu estou disponível para lhes ajudar, beleza? Um forte abraço para vocês, fiquem na paz, tchau, tchau e até a próxima!